6 de julho de 2023. A Ordem dos Advogados Portugueses resolveu, por unanimidade e também unilateralmente, romper com o acordo de reciprocidade com o Brasil, em decisão tomada no último dia 4 e já em vigor desde ontem. Sobre isso, nós conversamos hoje com o advogado Cristiano Girardello, que é colunista da revista ICM. O que esse rompimento significa, especialmente para a área de interesse da comunidade ítalo-brasileira, doutor Girardello? Heron, uma boa tarde. Espero que estejam me ouvindo. Uma boa tarde a todos os interlocutores. Boa tarde para a nossa qualificadíssima audiência, como sempre. A ICM deve estar bem ocupada esse mês, porque nós estamos, assim, sob fortes emoções. Não é, Heron? Muitas notícias, algumas impactantes. Temos bastante trabalho pela frente aí nos comentários vindouros. Uma dessas notícias, o fim desse acordo de reciprocidade, né, entre as ordens de advocacia portuguesa e brasileira, e, obviamente, resguardar as competências, né, dos órgãos, né, contraentes, digamos assim, é vista com muita tristeza, né, da parte de nós ítalo-descendentes, e eu sempre me coloco numa posição interessante ao falar sobre determinados assuntos, por ocupar várias posições, né, ao mesmo tempo. Quer dizer, ao mesmo passo em que eu sou advogado, eu sou ítalo-descendente, acabo de sair de um processo de reconhecimento, a minha cidadania foi reconhecida há pouco tempo. Então, é interessante eu poder avaliar, a minha posição é interessante porque me faz poder avaliar sobre vários ângulos, né? A primeira questão que eu acho que a gente tem que ressalvar nisso é o fato de precisarmos respeitar realmente a autonomia dos órgãos, né, contraentes. Os órgãos são autônomos para poder realizar os protocolos, os acordos e também destratá-los quando necessário, né? O que, obviamente, a gente fica entristecido não é tanto com o fato em si, mas com as razões que são dadas, né? Pelo fato, a gente vê a Ordem dos Advogados Portugueses, ela lançou um manifesto, um comunicado em seu site, né? E, embora tente no texto o tempo inteiro, né, mostrar uma determinada isonomia com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados aqui no Brasil, deixa entrever, né, como uma das principais razões o fato de advogados brasileiros inscritos em razão desse acordo de reciprocidade na Ordem dos Advogados Portuguesa poderem atuar em outros países que não Portugal, né, membros da União Europeia. Quer dizer, se valendo de uma diretiva da União Europeia, né, que existe nesse sentido, de um trânsito facilitado de profissionais jurídicos entre os países os membros da própria União Europeia. Para nós, ítalo-descendentes, é uma perda muito significativa, porque a gente sempre defende que o reconhecimento da cidadania italiana é algo que vai muito além de uma questão simplesmente jurídica. Tem um significado muito profundo para todos nós, né? Um significado de resgate das origens, resgate dos antepassados, um significado biográfico. Quer dizer, existe uma carga emocional muito profunda no reconhecimento da cidadania italiana, e essa carga emocional, eu não tenho dúvida nenhuma que ela é melhor manejada pelos profissionais de origem brasileira. Por quê? Porque, especialmente aqueles que são ítalo-descendentes, né? Porque conhecem na pele o que é essa condição de duplo cidadão, conhecem na pele o que são essas emoções.
as emoções que estão relacionadas à questão técnica, que é muito utilizada, né? Foi muito utilizada, é muito utilizada, como uma razão, né, para atacar o acordo de reciprocidade, especialmente por conta desta possibilidade de os advogados formados no Brasil atuarem também em outros países da União Europeia, não justifica, porque a prática jurídica, Peron, quem forma em direito sabe disso. A prática jurídica, ela se distancia muito da academia na formação jurídica, tá? E essa prática, ela só vem a ser depois da formação, especialmente quando nós estamos falando de direitos especiais, ou seja, que são direitos que você não tem disciplinas, não tem cadeiras, né? Muito bem, ou não tem muito bem estruturadas dentro das grades curriculares de direito, né? Nas universidades mundo afora. Esse é o caso da cidadania italiana, inclusive, né? Que os advogados formados na Itália saem das universidades tão ignorantes quanto nós a respeito da matéria, porque é um direito especial, ele é aprendido realmente a posteriori na prática, né? É óbvio que a gente não pode dizer que não há uma vantagem do advogado italiano em conhecer a sua própria jurisdição, especialmente as suas próprias instituições jurídicas, né? Em relação aos que não são formados lá. É claro que existe essa vantagem, mas essa vantagem, com a prática jurídica, ela é minimizada ou eliminada. Tanto é que se pede ao estabilito, né, que faça a prática jurídica por um determinado período de tempo, salvo melhor juízo 3 anos, para que depois ele possa se inscrever de forma definitiva nas ordens avocati, né? Então, não quer dizer que não haja uma vantagem, né, por conhecer sua própria jurisdição, é óbvio que há. Mas o que traz no plano de frente, infelizmente, argumentos que têm uma matriz tristemente xenofóbica, né, em relação a nós, brasileiros, sul-americanos, é o fato de que esta mesma dificuldade, tá, do ingresso na jurisdição estrangeira alienígena é enfrentada por pessoas formadas em países da própria União Europeia, né, e que se propõem a atuar em jurisdições distintas daquelas da sua própria formação. Tá? É claro que nós não vamos discutir nada aqui ao arrepio das competências, né, e da autonomia dessas instituições, né, de colocarem ou destratarem protocolos, acordos, tratados, como funciona, por isso que eu começo falando sobre isso, inclusive, mas as razões que eu acho que, dentre elas, né, a Ordem dos Advogados Portuguesa deixou muito claro o fato de advogados brasileiros atuarem em outros países, né, por intermédio dessa inscrição em Portugal, essas razões que deixam entrever, francamente, né, a atuação de forças, vamos dizer, subterrâneas, né, de forças não explícitas, algumas delas, inclusive, conhecidas, né, embora não divulgadas, mas nesse sentido, no sentido de realmente atacar a possibilidade de os advogados brasileiros atuarem na jurisdição italiana. O que me incomoda, francamente, a esse respeito, e esse é um incômodo franco mesmo, sincero meu, a despeito das questões técnicas e por aí vai, é que esse discurso ele se reveste de uma cruzada ética e nós sabemos que não se trata disso. Né? Se trata, em última instância, de reserva de mercado, porque se nós avaliarmos como que se dá, eu vou pôr entre aspas, o mercado da cidadania,
italiana hoje, nós vamos ver que advogados atuantes na Itália induzem a formação de assessorias no Brasil, tá? E essas assessorias que são formadas no Brasil, com elas não se preocupa não se preocupa do ponto de vista ético. Não há qualquer preocupação em relação à formação dessas assessorias, ou seja, nós estamos diante de pessoas idôneas, nós estamos diante de pessoas formadas, nós estamos diante de pessoas com capacidade de manejar contratos, nós estamos diante de pessoas capazes de manejar as línguas envolvidas, inclusive português e italiano, porque é necessário. E aí você não vê essas forças, né, que eu digo subterrâneas, mas nem tanto, mas essas forças subterrâneas, quer dizer, essas pessoas que defendem isso de forma não tão divulgada, mas que a gente sabe que combatem explicitamente sob uma bandeira ética, né, o fim desse acordo, que inclusive aconteceu, e a impossibilidade de advogados brasileiros atuarem via este acordo na Itália, nós vemos essas mesmas pessoas formando assessorias no Brasil, com pessoas não qualificadas, com pessoas que não... E, diga-se mais, do ponto de vista da nossa ética, não só da nossa, porque a ética forense, vamos dizer assim, advocatícia italiana, ela tem um paralelo muito profundo, muito parecido com a ética forense italiana, elas não se distinguem tanto. E a gente não vê essas mesmas pessoas preocupadas, por exemplo, com a indução de exercício ilegal da advocacia no Brasil. A gente não vê essas pessoas preocupadas com as dezenas de casos que ocorrem no Brasil, frequentemente relacionadas a sumiço de dinheiro, sumiço de documentos, pessoas sem contratos. Frequentemente nós vemos, inclusive, advogados que são expoentes da cidadania italiana expondo publicamente nas suas redes sociais problemas que ocorrem com assessorias e que evidenciam a antieticidade desse mercado, entre aspas, quando nós estamos olhando de lá para cá. Ou seja, se nós olhamos daqui para lá, aí não, é antiético, o advogado brasileiro não fez prova diante não se formou numa universidade europeia, não fez prova diante de uma instituição, de uma ordem advocatícia europeia, ele não deve atuar aqui, não é ético isso. Mas quando você olha de lá para cá, esse discurso ele não se aplica nem de longe. Importa formar assessorias, independentemente se está sendo induzida prática ilegal da advocacia do Brasil, independentemente se são escritórios de verdade. O que eu acho muito engraçado é o tal da palavra escritório, como é que ela é utilizada nesses meios de forma profana, sabe? Você vê, às vezes, as pessoas anunciando, estamos abrindo um escritório em São Paulo, né? Vacinando a abertura de escritórios em São Paulo. Não se trata de escritório do ponto de vista jurídico, inclusive isso é ilegal para a OAB, uma criatura dessa pode ser denunciada para o Conselho de Ética da OAB, e uma estrutura dessa que nem CNPJ não tem, que não recolhe imposto, que não tem um profissional jurídico à frente, nem mesmo contratado, muitas das vezes, né, à frente. Como pode ser chamado de escritório? Quer dizer, então, quando você olha, e para mim, nada pode haver de mais repugnante do que o uso instrumental da ética. Eu falo muito pouco sobre os meus estudos mesmo, acadêmicos, porque eles não têm nada a ver, eles não dialogam com a cidadania italiana. Eu sou mestre em filosofia do direito e faço doutorado na USP, né? Meu doutorado lá é em filosofia do direito. O meu campo de estudos é o campo da ética, meu campo de estudos, não da ética advocatícia, da ética filosófica em geral, né? Mas aplicada à teoria do direito, vamos dizer assim. E nada pode ser mais repugnante do que o uso instrumental da ética. Eu acho que, e isso me incomoda profundamente, eu acho que é muito mais honesto, é muito mais corajoso,
é muito mais transparente as pessoas falarem ao que vieram mesmo, sabe? Então, ao invés de assim, levantarem uma bandeira teoricamente ética, defendendo uma atuação, na verdade, reserva de mercado, né, disfarçada de ética, mas defendendo uma atuação, digamos assim, mais elevada, né, do ponto de vista técnico, por serem A, por serem B, por terem formado em A, por terem formado em B, por terem feito a prova não sei aonde, não sei acolá, quando, na verdade, essas mesmas pessoas induzem, inclusive, a prática de crimes para poder ganharem dinheiro nas costas dos ítalo-descendentes. É muito triste, tá, o que aconteceu. Não é do ponto de vista do fim do acordo, não. Acho que isso, assim, a gente tem que respeitar a autonomia das instituições. Eu, particularmente, eu posso falar por mim, né, nesse momento, particularmente. Eu jamais me valeria desse acordo. Se um dia eu quiser ter a minha inscrição lá nas ordens de advogados italianas, eu faria realmente a prova, sabe? Inclusive, eu penso muito nisso, talvez eu faça realmente. Não acredito que seja uma prova difícil, nós temos paralelos muito profundos entre os direitos, né? São direitos de mesma matriz, né? O que a gente chama de direito continental. Então, assim, ressalvadas algumas adaptações e uma pequena prática, né, talvez de 3, 6 meses, para você entender como funcionam as instituições, é perfeitamente possível fazer essa prova, passar nela, inclusive, com louvor, né? Eu não creio que isso dificulta um pouco, mas eu não creio que isso seja um impeditivo para a prática. Então, essa é uma visão particular minha, é óbvio, isso aí, né? Mas o que me machuca, o que me move de uma forma muito profunda é esse uso instrumental, sabe? Que se faz da palavra ética ou da ética forense no sentido mais amplo. Pois é, Girardello, nós sabemos que ultimamente aí muitas pessoas do Brasil, gente que atuava inclusive no meio, teve tempo de se formar, ir para a faculdade, fazer direito e passou a advogar como provisório lá na Itália, se valendo de Portugal. Veja bem, até onde se tem notícia, estava havendo um entendimento entre Portugal e o Brasil, as duas ordens, em função dos problemas alegados agora com esse rompimento, vamos dizer, inesperado, assim, de uma hora para outra. Algo de grave, muito, muito grave, deve ter acontecido para romper um diálogo, um esboço de acordo em função desses problemas alegados agora. Não se tem notícia do que pode ter ocorrido? Afinal de contas, é possível também romper-se? É outra pergunta que te faz. Era um acordo bilateral, a questão o acordo sempre é com outro. No acordo unilateral né, pleonasmo, quer dizer, pleonasmo bilateral, né? Esse acordo quer dizer, o Brasil não poderá reclamar em cima disso? Como é que fica? Afinal de contas, tem um documento em vigor onde ambos assinaram. Não sei se isso é possível. O Brasil, por exemplo, dizer não quero mais brincar, ou Portugal dizer não quero mais brincar. Não sei como é que é isso. Não. Essa possibilidade ela só existe, dada a autonomia, né? Que o princípio da autonomia que rege determinadas relações, né? Isso só é possível quando no próprio acordo há norma específica para isso, né? Se não há norma, é possível sim um rompimento unilateral. É diplomático fazer isso? É óbvio que não. Normalmente, quando as partes estão discutindo uma nova minuta, e era o que estava acontecendo, né? A última versão, pelo menos a que eu tive ciência de minuta, de um possível acordo substitutivo, né? É do dia 19/6, quer dizer, 10 dias antes, 12 dias antes, ou um pouco mais, 15 dias antes, desse anúncio unilateral. Não é diplomático isso, né? Mas você pergunta o que pode ter acontecido, nós temos aí duas possibilidades. A primeira é o Conselho Federal da OAB, e isso foi inclusive noticiado, né, pelo próprio Conselho Federal,
endurecido em relação às propostas que estavam sendo feitas por Portugal nessa última minuta. Eu até te encaminhei a minuta, se você der uma lida, você vai perceber claramente que nas regras há uma certa certo desequilíbrio em relação aos advogados brasileiros. Doutor Giardello, se quiser citar algum texto, eu tenho ela preparada aqui para pôr no ar, inclusive daquela minuta, né? Se você prestar atenção, você vê que há um certo desequilíbrio em relação, por exemplo, se exige a feitura de uma prova, por exemplo, né, em Portugal, pelos advogados brasileiros que atuam lá. A reciprocidade não aparece no texto, né? Não sei. Então, é claro que isso é um texto bem recente, tem que ser analisado Mas esse é um motivo que pode ter feito o rompimento acontecer de forma unilateral para Portugal, quer dizer, um endurecimento do Conselho Federal da OAB em relação ao texto que está proposto, né, que estava sendo debatido. Um outro fator que pode ter sido importante para essa decisão unilateral, talvez uma deliberação a qual nós não vamos ter acesso, né? deliberação feita pelos pares lá, de que a melhor saída do impasse nesse momento seria o rompimento unilateral, para não se criar, de repente, graus diferentes de acesso a advogados brasileiros inscritos em Portugal, porque se você prestar atenção na minuta que estava sendo discutida, nela se veda a atuação, se veda explicitamente a atuação de advogados brasileiros inscritos em Portugal, de atuação deles em outros países, a menos que haja tratado entre o Brasil e esses países, e por aí vai. Então, pode ser que, ao pensarem melhor, falar, olha, se a gente aprovar isso aqui, vai ficar uma coisa esquisita, porque nós vamos ter advogados, né, com situação já estabelecida de uma determinada maneira, e essa minuta criará advogados que vão se estabelecer de uma outra determinada maneira. Como vamos manejar isso? Né? Quer dizer, advogados de mesma origem que ingressaram nos nossos quadros, vamos dizer, da mesma forma, mas com graus diferentes, né, de possibilidade de atuação profissional. Aí alguém pode ter falado, não, o melhor então é interromper, né? E aí a gente estanca a situação até onde ela funcionou, mas todos daqui para trás têm o mesmo, digamos assim, são isonômicos entre si. Pode ser algo desse tipo. Nós não sabemos. Eu posso até tentar conversar com alguém do Conselho Federal da Ordem, saber se eu pego maiores informações, mas parece que para nós aqui no Brasil foi de fato surpreendente, porque o Conselho Federal da Ordem dos Advogados Brasileiros noticiou assim, né, que foi pega de surpresa, né, foi pego de surpresa o Conselho, né? Por quê? Porque estava ainda em tratativas, né, um novo texto, sabe, para isso, para uma possível revisão desse acordo, né? Pois é, o doutor Giardello, só observando, nós temos muita gente aqui no Brasil que está, obviamente, com causas na mão de advogados, stability, como se diz na Itália, ou em escritórios onde esses advogados atuam, e geralmente a clientela é puxada por esses advogados que conhecem a demanda aqui no Brasil, né? E não há nem com quem está lá não há problema nenhum, né? Acredito eu, né? Não é isso? Até onde eu entendi das informações que tenho a respeito da resolução tomada por Portugal. Quer dizer, quem já conseguiu, parece que eles deram até um prazo, que quem está em trâmite, está pedindo ainda, vai poder usufruir do status antes, né? De antes, né? Como é que isso é exatamente? E isso consta, inclusive, no comunicado, né, da Ordem, de que as situações relativas a inscrições já realizadas, vamos colocar nas palavras deles aqui, para a gente não ter o risco diz a nota, né, da Ordem dos Advogados Portuguesa, que
salvaguardando-se, contudo, os processos de inscrição que se encontrem em curso ao abrigo do regime de reciprocidade, ou seja, de que vão respeitar esses processos de inscrição ao abrigo do acordo. Como minuta ou acordo posterior não veio, o rompimento do acordo não traz novas regras, né? Simplesmente foi rompido, não se admitem novas inscrições. Né? Então, até que sobrevenha, né, um outro acordo, é um cenário, digamos assim, de vazio normativo em relação à matéria. Então, fica tudo como está. Mas você, na sua fala, toca num ponto interessante, que é a questão do fato de nós, aqui no Brasil, termos o acesso direto aos clientes, né? E, de certa forma, isso, por quem se formou na Itália, se titulou na Itália, etc. e tal, isso é bastante desconsiderado. E eu fico, assim, às vezes, até um pouco impressionado com isso, porque é um tanto ingênuo. Esse tipo de ação, por exemplo, vamos montar uma associação para combater os advogados brasileiros que atuam na Itália, vamos acabar com esta farra. Eu acho um pouco ingênuo esse tipo de pensamento. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, porque nós estamos, e eu falo isso em algumas entrevistas, escrevo isso muito na INSIEM e tal, nós estamos diante de matérias de direito internacional privado, ou seja, onde há choque de jurisdições. É impossível trabalhar nesse contexto sem cooperação de juristas dos países envolvidos. É impossível. Não tem como falar só o advogado italiano trabalha com isso, só o advogado brasileiro trabalha com isso. É impossível fazer isso, porque é choque de jurisdição, direito internacional privado. Tem questões que são atinentes ao direito italiano, então quem é formado lá com essa jurisdição, é treinado lá, é essencial o trabalho. E tem questões, e que são as questões que geram mais problemas e mais choque, que são do direito brasileiro, as questões registrais, as questões do direito de família, as questões do direito civil brasileiro, que somos nós que estudamos, conhecemos, né? E por aí vai. Então, é uma ingenuidade, em primeiro lugar, por conta disso. Tá? É um trabalho necessariamente conjunto. Não tem como ser de A ou de B, dos advogados do país A ou dos advogados do país B. Não tem como. O segundo ponto que eu considero de uma extrema ingenuidade é que para toda ação pode existir uma reação. Tá? Por exemplo, suponhamos que os advogados brasileiros, enfim, os que trabalham com isso, se reúnam para poder denunciar ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil as centenas, se não milhares, de assessorias que estão praticando ilegalmente a advocacia. É caso até para a Polícia Federal, para falar a verdade, por causa do número. É caso para aquelas operações da Polícia Federal que desmantelam, você entendeu? Então, quer dizer, suponhamos que se organizem para poder buscar, diante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, um provimento que declare privativo de advogado, prática de qualquer, com exceção, obviamente, de tradução pública, porque daí tem um corpo profissional adequado para isso, né? A tradução pública, mas declarem privativos do profissional da advocacia os atos, como assessoria, assessoria em documentos, expedição de documentos, organização de processo, montagem de processo, todos os atos preparatórios do processo judicial da Itália, declarados atos privativos de advogados. Essas pessoas estão dando um tiro no pé porque elas não vivem somente de assessorias jurídicas fundadas no Brasil, como a ética, se estivesse sendo defendida de forma total, pediria. Elas vivem de assessorias fundadas por elas mesmas, de pessoas que não têm qualificação profissional, às vezes nenhuma,
não é só jurídica, às vezes nenhuma. É simplesmente uma pessoa que conhece muita gente que pode fazer cidadania ou que fez a própria cidadania, acha que aprendeu, porque fez a própria, tá? Tem muita gente para indicar. Ô Peron, desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu já devo ter recebido talvez uns 10 convites de advogados italianos. Sabe? Convites assim, que a pessoa, esse cara deve ter muito cliente. Aí o cara te manda um e-mail, te liga e fala, você não quer trabalhar comigo, não? Porque é o seguinte, aqui nós temos uma equipe, assim, então, não está interessando a essas pessoas um discurso verdadeiramente ético. Tá? E quem perde é o cidadão, é o ítalo-descendente que perde, que segue sem direito a contrato escrito. Eu já vi advogado falando nas redes sociais que eu não preciso de contrato escrito, não, que vale a minha palavra, eu já vi. Advogado de primeiro escalão em termos de quantidade de processos. Eu não preciso, mas, meu amor, o contrato não é para você, o contrato é para proteger o seu cliente. Eu não preciso ter contrato escrito, não. Eu não preciso. Eu já vi direto o documento desaparecido por causa de desacerto comercial entre assessor e advogado, dinheiro desaparecido por causa de desacerto comercial entre advogado e assessor, pessoas que são assessoradas por intermediários no Brasil que não têm acesso direto aos seus advogados. Isso é totalmente vedado do ponto de vista da ética advocatícia. Não tem acesso direto ao seu prestador de serviço advocatício na Itália, às vezes nem sabe quem é. Doutor Girardello, tem um caso público e notório que a ICM publicou aí, envolvendo inclusive uma ex-parlamentar, quer dizer, se trata disso exatamente que o senhor está falando aí, quer dizer, envolvia 5, 6 mil euros que já tinha sido pago e o serviço não tinha sido prestado, e um culpando o outro redistribuindo a culpa para o terceiro, e por aí afora, né? Felizmente parece que até onde eu soube, não formalmente, parece que chegaram a um acordo, um entendimento, mas são múltiplos os casos, denúncias aqui que muitas vezes na ICM chegam, só que as pessoas muitas vezes não querem passar o recibo, isto é, não querem querem que você denuncie, mas não querem fornecer os documentos ou coisa assim para te dar uma garantia no eventual, porque tudo é litigioso ali, geralmente quando chega nesse ponto a coisa já rompeu, né? Então nós sabemos muito bem disso, que o mercado da cidadania, né, exatamente tem que separar o joio do trigo, né? O trigo do joio, né? Isso são situações frequentíssimas. Perda de documentos, por falta de contratos, advogados que perdem prazos ou juntam documentos errados e, por falta de contratos, fazem cobranças extraordinárias que não deviam fazer. Tudo isso, a ética advocatícia, eu gostaria muito que quem esteja me ouvindo, eu acho muito importante o espaço que o Peron nos dá por causa disso. E quem me conhece e vê minhas entrevistas e lê o que eu escrevo, sabe que eu, a despeito de qualquer interesse profissional, eu quero defender sempre a ética mesmo, com a E maiúscula, porque esse é meu campo de estudo acadêmico. Nós temos que colocar na cabeça o seguinte, quem está me ouvindo, coloque na cabeça o seguinte, ética forense, ética advocatícia, ela está assentada sobre 2 pilares. 2. Proteção dos contratantes de serviços advocatícios, ou seja, dos clientes, dos jurisdicionados. Primeiro grande pilar e mais importante. Segundo, proteção da corporação, da profissão, dos valores da profissão enquanto corpo, enquanto corporação. Esses são os 2 pilares. Tá? A ética advocatícia não tem como pilar proteção dos interesses mercadológicos de nenhum grupo de advogados, nem daqui, nem de lá, nem de lugar nenhum. Ela tem como pilares esses 2. E quando a gente olha para o que a gente chama de, entre aspas, mercado da cidadania, a gente vê como que a coisa foi estruturada de uma forma que nenhum dos 2 pilares existe quando a gente está falando de porque você não tem um cliente protegido, ele não sabe quem é um advogado, ele não fala a língua do advogado, ele não tem acesso direto ao advogado, ele não tem como cobrar do advogado
Isso, e quando cobra, a gente vê que nós temos nas redes sociais advogados extremamente reativos, que quando eles são cobrados pelos advogados, eles faltam. Isso tem um nome para isso: antieticidade. Isso é o oposto da ética, isso é o antiético. Né? É vulgar, a gente que discute com o cliente assim, ó, a céu aberto, sabe? Porque o cliente está cobrando uma providência, etc. Tal. Por que isso é possível? Porque não se estruturou até hoje, nesse, entre aspas, mercado da cidadania, verdadeiramente instrumentos de ética verdadeira, de uma ética com E maiúsculo, exatamente por ser uma prestação de serviços binacional, onde você tem prestadores de serviço de um lado, prestadores de serviço do outro, e quase nenhuma organização profissional, especialmente bio ou supranacional, capaz de receber, por exemplo, essas reclamações. As pessoas sofrem esses desvios e ficam caladas, ou têm medo, inclusive, de denunciar. Por quê? Porque elas estão com os processos delas nas mãos de pessoas que não falam a língua delas e que estão a 11 mil quilômetros de distância e representadas, digamos assim, por uma corporação profissional, né, a qual essas pessoas não têm acesso. Quer dizer, se você sofre um desvio ético de um profissional lá na Itália, você reclama para quem? Você bate na porta de quem? Você contrata um segundo advogado italiano para propor uma reclamação junto ao Conselho Nacional Forense lá na Itália e gasta mais não sei quantos R$ 1.000. E são impossibilidades. Então, quer dizer, sem um ambiente de cooperação entre essas duas corporações, para a gente construir uma prestação de serviços realmente ética e assentada sobre esses dois pilares, que é a proteção do nosso cliente, dos interesses do nosso cliente, de um lado, tá? E a valorização dessa estrutura profissional vista como um todo, não é daqui, não é de lá, não, quer dizer, todos que trabalham com isso, nós não estamos falando de ética verdadeiramente, nesse sentido do E maiúsculo. Não estamos, nós estamos fazendo uso instrumental da palavra ética. E isso é repugnante. É repugnante. É chamar as pessoas de idiotas na cara delas. É repugnante. Nós temos que ter em vista, doutor Girardello, também, que, pelo menos como o quadro que nos colocam na frente ali, é que haverá claramente um aumento da demanda na área judicial, em função dessas questões todas que estão acontecendo ultimamente ali. Quer dizer, o obstrucionismo consular, o problema das transcrições, o problema agora, inclusive, das taxas municipais, que hoje ainda recebi a tabela pela lei italiana de taxas que um município pode cobrar. Não está escrito ali que ele possa cobrar para fazer um reconhecimento de cidadania. No entanto, nós tivemos a notícia ontem de Suave que está cobrando 2.000 euros, isso é R$ 10.000, mais de R$ 10.000 para fazer uma cidadania. Quer dizer, isso vai empurrar o quê? Vai empurrar o pessoal a procurar cada vez mais, até por uma questão de segurança, a via judicial. E aqui também nós temos esses problemas que eu não sei, precisava ver exatamente qual seria a motivação de Portugal, né? O que está por trás dessa decisão tão rápida e tão espinhosa assim, né? Quer dizer, estavam conversando na mesa, interromperam e disseram, não, paramos com a brincadeira por aqui, né? Isso é uma questão que deixa muitas perguntas no ar, né? A gente, ao ler o comunicado, a gente entrevê, né, e vê algumas das razões, mas uma delas que não está citada lá, salvo o melhor juízo, seria bom todos relermos, mas eu acho que não está citada lá, porque até seria bem disparatada a razão se ela fosse comunicada de forma pública, o fato de haver um número hoje expressivo de advogados brasileiros inscritos em Portugal, né? Hoje nós temos um número expressivo mesmo.
salvo melhor juízo, não sei se de 5 a 10% de todos os advogados inscritos na Ordem dos Advogados Portugueses, né? Tudo bem. Mas, dentre as razões, o que salta aos olhos, e isso é que é interessante, é a cutucada que a Ordem dos Advogados Portuguesa levou a respeito de advogados brasileiros inscritos na Ordem Portuguesa estarem atuando diante de outras jurisdições, né? Não está escrito ali que é da jurisdição italiana, não está escrito que são queixas como a OAP, né, a Ordem dos Advogados Portuguesa se referiu, são queixas vindas de quem a gente sabe muito, possivelmente, de quem vieram essas queixas, né? Nós não somos idiotas, né? A gente sabe muito bem de quem vieram. Vieram de ações de determinados advogados que não estão satisfeitos com 40 processos por mês, com 50 processos por mês, com 100 processos por mês, mesmo que eles não deem conta de saber nem quem são seus próprios clientes, porque é isso que acontece. Muitos deles não têm staff, não tem uma secretária, não tem um escritório, ainda estou falando no sentido físico mesmo, um local físico, porque parece que nós não merecemos, né, Peron? Isso não é verdade. Dá a impressão que a gente tem um valor muito baixo, não é? E, assim, se eu quisesse falar alguma coisa assim para os meus concidadãos, conterrâneos, para os próximos que estão aí para reconhecer a sua cidadania italiana, vamos escolher gente que nos valorize, sabe? Vamos escolher profissionais, prestadores de serviço que nos valorize, que tem espaço físico, que tem staff, que tem nome, que faz contrato bilíngue, que tem acesso, que dá acesso direto a você, que tem transparência, que investe em tecnologias para te dar transparência, para te dar informação, porque a gente é que se dá o valor também, né, Peron? Eu recordo, inclusive, um dos artigos seus numa das edições passadas da ICM aí, você chegou a publicar, doutor Girardello, até um esboço de contrato, né? Para que garanta, inclusive, por exemplo, você contrata e depois chega lá, vai para uma segunda ou terceira instância, espera lá, vamos renegociar esse negócio. Quer dizer, você já colocava tudo isso claro no papel para que não haja surpresas no caminho, né? Esse modelo poderia ser republicado agora, não? Pois é, inclusive melhorado, né? Revisado, porque a INSIEM, ela me deu uma exposição, Peron, assim, até te agradeço muito por isso, que me transformou por causa da luta, especialmente da grande naturalização, né? O tanto que nós batendo e conversando e dialogamos, me transformou numa espécie de advogado dos advogados. Na cabeça do grande público, da audiência da INSIEM, eu sou aquela figura mítica, sabe? A INSIEM trouxe isso para mim, aquela figura mítica. Então, eu recebo contatos de clientes de todos os outros advogados para poder dividir comigo suas dores, seus medos, seus problemas, etc. e tal. E uma perguntinha oportuna ali, são muitas as reclamações, doutor Girardello? É nesse ponto que eu iria chegar aqui. Tá, ok. Temos muitas reclamações, algumas não sérias, muitas sérias, né? E que com muita... Porque esse tipo de situação, Peron, deixa a gente numa saia justa, né? Você não quer falar mal de colega, nem que esse colega não seja da sua própria corporação. Eu tenho esse respeito, eu sinto muito pelos que não têm. Sinto muito pelos que não têm igual. Nós tivemos, há um tempo atrás, no italianismo, um advogado atuante lá na Itália e que, né, deve ter um ódio visceral dos advogados brasileiros, fazendo um comentário vulgar no italianismo sobre os advogados, chamando os advogados brasileiros assim, ó, em praça pública, de porcarias. Ele se referiu exatamente assim com essa palavra. Ao contrário desse infeliz colega, eu tenho muito respeito pelos colegas, muito respeito. Então, quando me chegam essas coisas, a primeira coisa que eu faço, olha, você escolheu esse advogado, confie, entre em contato direto, é alguém que já atua há tanto tempo,
entendeu? Então, eu ponho panos quentes, porque é muito chato, mas isso não me deixa imune a observar e a entender quais são os desvios que vão se acumulando e que são oriundos dessa prática, né, mercadológica que a ética forense quer justamente evitar, sabe? Porque nós temos casos de processos desaparecidos, nós temos casos de processos esquecidos, nós temos casos de pessoas sem contato, nós temos casos de desacertos comerciais entre assessores e advogados, e aí o assessor desaparece, a pessoa não sabe nem se pode ou se deve entrar em contato direto com o advogado. Nós temos casos de perda de prazo, nós temos casos de cobranças indevidas, entendeu? De advogados. E quando eu estou falando isso, gente, eu não estou falando de pessoas assim desconhecidas, não. Aventureiras, não. Eu estou falando de nomes mesmo, da prática. Tá? Então, nós temos casos de cobranças indevidas, onde, por exemplo, o advogado esqueceu de juntar um documento que o juiz determinou que fosse juntado na audiência, o juiz não enviou a audiência para outra data, o advogado foi lá e não juntou de novo, o juiz extinguiu a causa e o cara ainda quis cobrar do cliente mais 1.000 e tantos euros para ele recorrer de um erro dele. Aí você pergunta para o cliente assim, mas tem contrato? Aí o cliente a pessoa vira para ele e fala assim, doutor, não tem contrato, esse advogado não faz contrato. Você entendeu? A ética forense existe para proteger É isso que o contratante tem que entender. A ética forense existe para proteger o contratante, proteger quem contrata serviços advocatícios desse tipo de coisa. Exatamente disso. A gente vê até pela internet, pelas redes sociais, esse tipo de competição, esse tipo de exibição, vamos dizer assim, de resultados ou de alguns resultados, com o sentido claro de captação de recursos, etc. e tal. Isso é quem está no meio ali, quem acompanha, percebe isso, vê claramente como é que as coisas acontecem, né? E tivemos também uma fase muito pior ali, eu acho que isso já, de certa forma, se ajeitou um pouco, pelo menos, que é exatamente aquilo que você se referia, as captações, né? Eu mesmo aqui tive problemas com gente que eu entrevistei, etc., tal, que estava usando suas funções dativas públicas, de cargos onde eleitos, etc., usando essa função para captar, como é que se diz, clientes para um determinado escritório da advocacia, etc. e tal. Quer dizer, é uma coisa muito chata que acontece, porque de repente você diz, pô, todo mundo, o sol é para todos, etc. tal, mas pelo menos não engane a torcida, né? Não, o sonho é tão grande que as pessoas embarcam, muitas vezes, muito facilmente no canto fácil, né, Girardello? Exato. E põe os olhos em coisas equivocadas, né? Quer dizer, por exemplo, você está falando de captação de clientes, as redes sociais, por exemplo, elas se transformaram em arenas de captação de clientes. Isso é antiético, isso ninguém discute. Isso é antiético, do ponto de vista da ética forense brasileira e italiana, ninguém discute. Por exemplo, publicação de atos processuais em que vazam dados pessoais, isso vai contra as normas da privacy, vai contra as GDPR, vai contra a LGPD. E as pessoas fazendo publicação de sentenças, de trânsito de julgado, como é que chama? De transcritas, né? Certidões transcritas, para poder chamar a atenção. Isso é antiético, isso ninguém discute, isso ninguém toca, ninguém fala aqui, você está sendo antiético aqui. Não se capta cliente, assim, uso de determinados, como você citou, de determinadas posições para captação de clientela, é antiético.
Não, doutor Girardello, a gente começa a falar nesses assuntos, muitas vezes vem coisas lá do baú, né? Mas esse é um caso que cabe bem aqui, me perdoe eu lhe interromper, mas eu gostaria até de Com relatar isso. vontade. Eu fui ameaçado durante um período aí de processo por uma advogada italiana, ou advogado, não me lembro bem agora, porque eu publiquei uma sentença que interessava para a grande comunidade, quer dizer, não é uma sentença igual a todo mundo, tinha um caso muito específico lá tal. Eu tinha o processo aqui, citei o processo e citei, obviamente, o advogado, né? Na madrugada aqui caiu a casa porque eu falsifiquei documento porque o processo era agora era advogada assim era dela tal e que ia me processar porque eu estava quer dizer tamanha é esta o valor que dão para esse tipo de luta, né, de batalha. Não, fui eu que ganhei, foi eu, né, que de repente você chega a ponto de cometer o que cometeu essa advogada, de dizer, pera lá, daí ainda bem que eu tinha um documento na mão, né? Encaminhei esse documento para ela e disse, olha, então deve ter outro, vai ver que tem alguma coisa parecida com o teu ali, né? Porque não é comigo, né? Daí ela, tudo bem. Na verdade, nem mesmo pediu Aí desculpas, mas ficou lá aquele clima, né? nós temos aí o caso de uma advogada que não entende nem de ética nem de direito, né? Essa aí escapou das duas lições, porque o uso jornalístico não está coberto por privacy, por normas de privacy. Está excetuado. O jornalista pode. Sigilo de fonte é uma das coisas que tem a ver com a própria democracia, e ponto final. Chegou na sua mão o documento, você não tem, ele não tem dono, você não tem que dar notícia, você sabe disso, um jornalista experiente e importante no nosso cenário, né, do ídolo descendente. Então, escapou disso, escapou da ética também, né, porque a sentença não é dela, a sentença é pública, o que se protege são os dados privados dessa sentença, é de interesse, sim, da comunidade, é de interesse jurídico, sim, né? E fazer uso de sentença para propaganda, isso aqui não pode. Agora, para matéria jornalística, pode sim, porque interessa a comunidade. Sabe, esse tipo de gente, perdão, você tem que responder assim, processe e conta com a minha defesa, você entendeu? Você tem que fazer assim, gratuita, porque da Insieme ou de você, eu nunca cobraria um centavo para defender, se fosse necessário defender você. Entendeu? Você e a Insieme. Um centavo, não cobraria. Então, na próxima, fale, processe, doutora, processe. E pronto, deixa eu processar e vamos ver. Entendeu? O que vai dar? Porque está errada eticamente, juridicamente. Existe isso, sentença é minha. Isso não existe. Isso não existe. E minha para fazer uso propagandístico, né, da própria atividade profissional. Deixa bater lá no Conselho Nacional Forense essa situação para ver quem é que sai condenado, entendeu? Sabe? Eu acho engraçado isso, e aí todo mundo vai te ensinando ética, levantando bandeira, etc. Então, não, vamos falar de ética, vamos falar por inteiro. Ética não existe pela metade, não. Isso é uso instrumental da ética, isso é repugnante. Quer falar de ética nesse mercado da cidadania italiana? Vamos falar por inteiro. Vamos falar das assessorias do Brasil, vamos falar em formar um corpo de assessor. Vai ser privativo de advogado ou não vai ser? Essa é a primeira questão. Não, é melhor que não seja, porque tem muita gente boa trabalhando que não fez direito. Ótimo. Então, nós vamos ter o quê, então? A corporação fundada de assessores de cidadania italiana vai ter uma inscrição, um curso, um treinamento, um diploma, para a gente poder não ficar fundando assessoria aí que vai do porteiro do meu prédio sem nenhum demérito de profissão nenhuma, tá? A questão aqui tem a ver, obviamente, com formação, né? O porteiro do meu prédio, eu não vou supor que ele seja formado em direito e possa praticar ato privativo de advocacia. Não é por ser porteiro, tá? Entendam bem isso. Tem nada a ver com a profissão em si. Mas, então, fundando assessorias que vão do porteiro do meu prédio, a minha mãe, que tem 70 anos, e fez a cidadania italiana dela e achou que virou advogada porque aprendeu fazendo para ela mesma, entendeu? Vamos falar de ética, vamos falar disso. Não vamos falar só de advogados brasileiros, porque esse dos, entre aspas, desvios éticos é o menor de todos. Por quê? Porque as pessoas vão aprender a trabalhar diante da outra jurisdição, sendo advogadas, que elas não podem atuar ilegalmente. Até o fim do acordo foi legal, e ponto final. Tá? O legal é um sucedâneo do ético.
Quer dizer, se é legal é porque atrás já foi considerado ético e ponto final. Pressupõe-se a ética, né? Quando é legal. Então, agora não é mais. Encerraram um acordo ótimo, dentro das suas competências, não há nada de errado nisso. A minha crítica é com relação às razões. Não acredito que os advogados brasileiros, especialmente os bem formados, aqueles formados nas nossas melhores universidades, tenham nada a dever aos advogados formados na Itália, até porque em qualquer país você tem órgãos de excelência, como aqui no Brasil. Graças a Deus, as minhas alma mater, né, tanto a UFMG quanto agora a USP, onde você tem instituições duvidosas. Lá na Itália, a mesma coisa, qualquer país é igual. Então, vai ter gente formada na La Sapienza, vai ter gente formada em Bolonha, vai ter gente formada na universidade chucrute qualquer, lá do meio, do não sei da onde, que não vale muita coisa. Né? É igual, não faz diferença muito, não. Tá? É coisa para grego ver. Pois é, doutor Girardello, esse é um tema que obviamente apaixona e se alonga. Podemos voltar a esse assunto assim que se esclarear um pouco mais essa atuação de Portugal, etc. Tal, né? Eu lhe agradeço pela disponibilidade em comentar essa informação, nos dar essa notícia de Portugal. Né? Agradecemos também quem nos acompanha e quem vai nos acompanhar, porque daqui a pouco esse vídeo está também no Instagram, está no LinkedIn, está no Twitter, está no YouTube, está no Facebook. Né? E deixa aí a palavra para as suas considerações finais, doutor Girardello. Bom, fazendo aqui as considerações finais, a audiência, me desculpe pela luz aqui, a posição que eu achei. Vocês me perdoem, vai estar um pouco estourada a luz aqui do meu lado. Mas as considerações finais poderiam ser muitas, mas assim, eu quero dirigir aos nossos, né? Dirigir aos nossos conterrâneos e concidadãos, né? E aos ítalo-descendentes em geral. Nós estamos passando por nesse mês, por muitas notícias ruins. Tivemos uma boa, que é o fim do ato de ascenso. Isso foi noticiado pelo pessoal do MAI, é uma grande notícia, quer dizer, é um tijolinho a menos na burocracia, que nos assola mais várias notícias ruins. A proposta é do Menia, que ao contrário do que a maioria está falando, não é uma proposta ingênua e não é uma proposta destinada a morrer na praia, na minha opinião, tá? Embora seja uma coisa tão maluca, tão teratológica, que parece ser, mas para mim não é uma proposta ingênua. Tivemos essa péssima notícia. Tivemos essa outra péssima notícia que esperamos que não viralize, comune, por intermédio de uma delibera da Junta Comunale, colocando preços absurdos, impeditivos, não estão colocando reembolso nenhum, para impedir, preços impeditivos na prática da cidadania, tomara que não viralize. E agora mais essa notícia que, a despeito das considerações que são de ordem técnica, nos entristece sim, não pela classe de advogados, porque eu acho que os nossos advogados bem formados têm condições plenas de fazer uma prova bem feita na Itália e passar e se titular lá igualmente. Então, não pela classe de advogados, mas pela nossa comunidade, que perde a possibilidade, às vezes, de ser atendido por pessoas que compreendem a parte emocional, as angústias, as ansiedades, que a gente vê tão mal incompreendidas pelos prestadores de serviço do outro lado do Atlântico, né? Alguns, inclusive, em praça pública, a gente vê essas incompreensões, perde a chance de ser atendido por quem entende, porque sente na pele, também, então sente na pele o que é ser ítalo-descendente. E uma palavra final, eu venho escrevendo muito sobre isso na NCM. Vamos escolher bem os nossos prestadores de serviços, vamos escolher bem. Vamos ver quem é sério, vamos ver quem tem compromisso ético verdadeiro, vamos ver quem nos valorize, tá? E quem não vulgariza a profissão, tá? Por exemplo, discutindo em rede social ou colocando coisas de baixo calão, pública. A advocacia não se coaduna com vulgaridade. Então, vamos aprender a escolher bem os nossos profissionais, não vamos medir a escolha dos nossos profissionais por 100 € a mais, por 200 € a mais.
Não faz sentido, sai caro depois, porque depois, pessoal, muita gente vem bater na minha porta para poder falar assim, doutor, pelo amor de Deus, contratei fulano de tal, minhas transcrições vieram todas com erro. Falei que estava tudo errado, agora não tem mais o que fazer, fala que não é comigo, com ele, mas já acabou a prestação de serviço. Quer dizer, vamos evitar isso. Tem tanta gente séria trabalhando, tanta gente honesta, pessoas com exposição pública, pessoas que dão sua alma para defender a comunidade, não é para defender seus próprios interesses, não, para defender a comunidade como um todo, sabe? Então tem tanta gente boa para a gente contratar. Vamos pensar bem nisso, vamos nos dar valor. Gente que faz contrato por escrito, bilíngue, que tem cláusulas protetivas para a gente não ser pego de surpresa lá para frente. Gente que tem estrutura física, estrutura de pessoal. Nós merecemos esse bom atendimento, porque a riqueza, meus queridos ítalo-brasileiros, a riqueza é produzida por nós. Vamos interromper esse ciclo, esse paradigma colonialista de uma vez por todas, sabe? De só querer enviar riqueza para fora, enviar riqueza para fora, enviar riqueza para fora, não cobrar nada em troca. Nós temos direito à melhor prestação de serviços, porque nós é que geramos essa riqueza. Somos nós que levamos para a Itália todo santo ano milhões e milhões de euros. O dinheiro é nosso, o direito é nosso. Então, como é que a gente pode continuar sendo vitimado por prestadores de serviços que falam que não precisam fazer contrato, que a sua palavra é mais que tudo, que vulgarizam sua própria profissão discutindo nas redes sociais, colocando coisas de baixo calão em rede social, fazendo de rede social arena, propaganda? Não é esse o prestador de serviço que nós merecemos, não. Nós merecemos um prestador de serviço que tem um site sério, que tem métodos de trabalho sérios, que tem contrato, que faz por escrito, que te dá valor como cliente, tá? Porque nesse ambiente da ética que nós vivemos, no entre aspas mercado da cidadania italiana, só existe uma solução. A solução é nós mesmos nos darmos o valor, tá? E fazermos valer a transparência, a segurança, tá? Que nós precisamos. Tá? É isso. Eu espero, sinceramente, que os nossos concidadãos, os nossos conterrâneos aprendam a lição, Peron.